Queridos irmãos, convido a você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler dois versículos, o versículo 36 e o versículo 37. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos estar lendo o versículo 36 e o versículo 37. Nesta manhã, eu quero compartilhar com a igreja sobre a oração de Elias. Que essa palavra fique guardada no seu coração, que nós possamos meditar e aprender com a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Amém. Queridos, toda vez que leio, sobre a vida, o ministério do profeta Elias, sempre encontro encorajamento, sempre encontro um homem que dependeu do Senhor, um homem que era servo do Senhor, teve os seus momentos de fraqueza, assim como está escrito que Elias, ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem comum, porém, um servo de Deus, chamado para o ministério profético. E nesse texto, no capítulo 18, nós vamos encontrar Elias confrontando Acabe, o rei daquela época, durante um momento difícil, onde o povo de Israel estava dividido. Uns adoravam o Senhor, prestavam culto ao Senhor, e outros adorando a Baal. E aí o profeta Elias, ele fala ao povo: que vocês estão divididos? Se o Senhor é Deus, então vocês devem servi-lo. Se Baal é Deus, então vocês devem servi-lo. Vocês não podem ficar divididos. E aí, ele lança um desafio para o povo de Israel, para Acabe, dizendo: o Deus que for verdadeiro, um Deus único, é o Deus que vai responder com fogo quando nós levantarmos um altar no sacrifício ao Senhor. Então vocês vão preparar o altar, mas vocês não vão colocar fogo nesse altar, porque o Deus verdadeiro é Ele que vai responder com fogo. E é interessante que na história nós vamos encontrar que Baal, ele era muito conhecido como um deus das tormentas, das tempestades. Então ficaria muito fácil para todos os seus adoradores reconhecer esse desafio e falou assim: esse desafio tá muito fácil. Então, esse povo, ele responde favorável a esse desafio. E o texto, logo no início, vai dizer, que Acabe, então, ele convoca todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. O versículo 21 vai dizer que Elias dirigiu-se ao povo, vai dizer justamente aquilo que eu disse, ele vai falar: vocês estão oscilando entre duas opiniões. Então, se o Senhor é Deus, vocês devem seguir. Se for Baal, vocês devem seguir. E o povo ficou quieto, não falou nada.
né? Mas algumas atitudes que eu quero destacar aqui nesta manhã do profeta Elias, que chamou muito a minha atenção e eu quero compartilhar com a igreja. Elias, ele permite que aqueles profetas de Baal comecem, né? Primeiro o desafio, eles logo cedo iniciaram todo o ritual e buscaram uma resposta do seu Deus, buscaram uma confirmação, mas não se ouvia nada, não tinha resposta de nada. E o tempo foi passando, e nada de Baal respondeu. E Elias ficou só observando aquilo. E Elias ainda gritava: olha, vocês devem falar mais alto. Ele é um Deus, pode estar viajando. Grite mais alto. Quem sabe vai despertá-lo se ele estiver dormindo. E aí eles começaram a gritar mais alto. Responde, Baal, responde. Baal não respondia. E eles usavam, né, de atitudes mais severas para chamar a atenção, se cortando, mas nenhuma resposta houve. E quando chegou o momento do profeta Elias, e aí eu quero destacar algumas atitudes, ele faz algo interessante, antes mesmo de fazer a oração. Versículo 30, acompanha comigo, no capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo todo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Elias primeiro, ele repara o altar do Senhor que estava derrubado. Ele apanha ali 12 pedras, uma representando cada tribo dos descendentes de Jacó, e que a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse: o Senhor será, seu nome será Israel, versículo 31. E com aquelas pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de sementes. Depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E encheram de água 4 jarras grandes e derramaram sobre o holocausto. Isso fizeram 3 vezes. Então encharcaram todo aquele holocausto com água. Mas algo muito interessante nós descobrimos aqui. O profeta Elias, primeiro, ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas. E é interessante quando nós nos atentamos a esse texto, por que o profeta Elias, primeiro, ele repara o altar do Senhor? E quando nós trazemos essa palavra também para o nosso contexto, antes mesmo de nós apresentarmos a Deus o nosso culto, a nossa adoração, todo o sacrifício, primeiro nós temos que reparar o altar do Senhor. Quem sabe o altar está em ruínas. E como fazemos isso? Um altar dedicado ao Senhor, um altar que se sujeita à vontade de Deus, que anda em obediência à palavra de Deus, um coração disposto a amar, uma vida de santidade ao Senhor. Nós não podemos apresentar a Deus nenhum sacrifício de louvor, nenhum outro, se nosso altar estiver em ruínas. Então nós temos que atentar por esse texto, porque às vezes nós precisamos que o nosso culto seja restaurado. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver, será que o meu altar está em ruínas? Ou será que eu estou me apresentando de qualquer forma diante do Deus Todo-Poderoso? E Elias teve essa cautela e ele vai e repara esse altar, ele coloca ali as 12 pedras, ele reconstrói esse altar e assim deixa tudo pronto para que o Senhor confirmasse com a sua resposta. E aí nós vamos descobrir mais adiante
algo muito interessante nesta oração que nós lemos do profeta Elias, que chamou muito minha atenção e eu quero compartilhar com você nesse momento. A oração do profeta Elias. O altar já estava restaurado. Agora Elias, ele faz uma oração. Né? Versículo 36. Diz que quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias, ele se aproxima e ele levanta esse clamor a Deus. E ele vai dizer: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O profeta Elias, ele inicia a sua oração invocando a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Olha só que interessante. Elias invoca ao Deus que se compadece ativamente das pessoas. Um Deus que se compadeceu do seu povo ainda quando estava escravizado no Egito. E quando Moisés, se você pode conferir isso, no livro do Êxodo, capítulo 2, o versículo 22, o versículo 25 também, que Moisés ainda não tinha uma experiência com Deus. E a sua experiência com Deus foi quando o Senhor apresenta para ele, no meio daquela sarça fumegante, e Deus se apresenta para Moisés dessa forma: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ou seja, um Deus de pactos, um Deus de alianças. Nós temos aqui um Deus que prometeu a Abraão abençoar a sua descendência. Um Deus que prometeu a Abraão que ia abençoar ele muitíssimamente, que ele seria uma bênção e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós temos aqui um Deus de Isaque, um Deus que cumpre com as suas promessas. Nós temos um Deus de Israel, um Deus que abençoa. Observe, um Deus que se compadece do seu povo, e ali ele marcou a história através desses homens de Deus. E Elias inicia a oração: ó Senhor, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Israel, aqui estou na tua presença. O Senhor lá atrás apareceu para Moisés no meio de uma sarça e ela não se consumia. Então, Senhor, é o Senhor que eu estou invocando nesse momento. E a oração continua dizendo: que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Olha só, irmãos, como que o profeta Elias, ele ora a Deus com um propósito. Então, ele invoca a Deus e ele diz: Senhor, eu te invoco para que Israel, esse povo, conheça hoje que somente o Senhor é Deus. Será que tem sido essa a nossa oração? Dizendo: Senhor, que o Senhor também seja conhecido pela minha vida, pelo meu ministério, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Como é importante nós saber disso, porque é uma alegria imensurável levar as pessoas a conhecer a Jesus, o Deus que nós servimos. O profeta Elias, ele aqui nesta oração, ele ora, ele invoca a Deus para que o povo conhecesse de fato quem era Deus, o Deus único Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Às vezes estamos diante da sua presença, mas ainda nós não o conhecemos. E aqui o profeta, ele ora para que o Senhor se manifestasse naquele momento, para que o povo de Israel pudesse conhecê-lo.
E fica aí a lição para nós também, que a nossa vida, quando usamos a palavra do Senhor, nós temos que fazer Jesus conhecido em todas as nações. É alegria, né? Sermos esses instrumentos de Deus, cada um com a sua capacidade, com a sua vocação, para estar fazendo Jesus conhecido. Quem é Jesus? O que Jesus fez? Por que estamos aqui no nome dele? Às vezes, essas perguntas, elas ainda são dúvidas para muita gente, porque não conhece. Conhece um Jesus histórico, um Jesus que é contado superficialmente no Natal, na Páscoa, por algumas tradições, mas de fato não conhecem a Jesus. Não entregaram de fato o seu coração, a sua vida, para que Jesus reine, assim como nós louvamos nesta manhã. Se Ele é o rei da nossa vida, se Ele é o que nos sustenta, se Ele é o motivo da nossa adoração, motivo do nosso serviço a Ele, nós temos que fazer conhecido aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, nós temos o prazer de compartilhar, de mostrar, não é isso? Então, faça Jesus conhecido da sua forma, conforme a sua capacidade. Talvez você não vai ser um pregador de multidões como Billy Graham, mas você pode falar com o seu filho, com a sua filha, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, e deixa ele conhecer a Jesus. A oração continua, nós lemos aqui, versículo 36. Ele vai dizer ainda, e que eu sou o teu servo. Olha que posição o profeta Elias, ele se coloca na oração. Ele podia dizer, para que esse povo incrédulo reconheça que eu sou um profeta de Deus, que eu sou um homem de Deus. Ele não ora assim. Ele ora para que esse povo reconheça que tu és Deus e que eu sou apenas teu servo. E é exatamente isso que nós temos que assumir com a nossa postura. Colocar no lugar de servo. Senhor, eu sou apenas o teu servo. Quem dirige, quem governa, quem realiza, quem executa é o Senhor. Eu sou apenas servo e nada mais. Por isso que nesta manhã nós temos que refletir sobre qual tem sido a nossa postura. Será que tem sido de um religioso que quer se destacar com a sua fé, com a sua religião, ou que você reconhece que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que presta um serviço a um Deus todo-poderoso, que confia, que descansa na presença dEle, porque sabe que Ele é quem dirige a sua vida, a sua casa, o seu futuro, o seu trabalho. Eu sou apenas um servo. Quando a gente se coloca num lugar de servo, irmãos, que bênção, disposto a servir, está cheio de algumas placas por aí. Estamos à procura, admite-se servo. Por que servo, irmãos? Muita gente não quer ser. Não quer escolher servir. É muito melhor ser servido. Ah, como é bom ser servido. Mas o Senhor nos ensina, precisamos assumir a forma de servo. Jesus não assumiu a forma de servo, irmãos? Quando Paulo fala aos Filipenses, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma, né, humana. Ele assim como nós, porém sem pecado, conforme Hebreus destaca. E ainda sendo ser humano,
ele escolheu a postura de servo. Quando os evangelistas vão descrever sobre Jesus, eles vão sempre descrever Jesus como servo. O servo sofredor, conforme os profetas já tinham anunciado, mas um servo, e ele mesmo disse, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim servir, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. É isso, é aprender com Cristo, é ter essa mesma postura de Cristo, é imitar a Cristo como servo de Deus. E continuando aqui na oração do profeta Elias, nós vamos encontrar o seguinte, ele vai declarar, e que fiz todas essas coisas por ordem tua, ou conforme a tua palavra. O profeta Elias estava seguro que todo aquele desafio de convocar o povo, de chamar ao povo para um sacrifício, para restaurar o altar, tudo aquilo que ele tinha feito foi sobre a ordem, sobre a palavra do Senhor. Olha só que oração profunda, irmãos. Quando ele ora ao Senhor, ele fala, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta hoje o teu poder para que todo esse povo conheça o Senhor, e que eu sou teu servo, e que tudo que eu fiz até agora foi conforme a tua palavra. Por isso, quando nós observamos, obedecemos a palavra de Deus, os preceitos de Deus, sabemos que estamos seguros, porque é Ele que nos guia. A palavra de Deus é ela que nos dirige. A palavra de Deus nos faz tomar o rumo certo, a direção certa. Por isso nós não podemos fazer coisa alguma sem antes consultarmos a palavra do Senhor. Qual é a vontade de Deus para isso que eu quero fazer, que eu quero executar, que eu planejo fazer? Senhor, é a tua vontade. Às vezes nos precipitamos nas nossas decisões e confiamos no nosso coração enganoso. Mas o profeta Elias, ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo estava respaldado sobre a palavra de Deus. Que também nós devemos ter essa vida, e porque nós podamos também estar seguros e deixar que Deus, através da sua palavra, nos guia, nos direciona. E aí a oração continua. Ele vai dizer o seguinte, responde-me, ó Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. O profeta Elias, ele insiste pela resposta do Senhor, como confirmação que somente ele era Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toda a nossa oração dirigida a Deus, com o coração quebrantado, o coração sincero, conforme a sua palavra, pode descansar que você vai ter uma resposta do Senhor. O profeta, quando ele clama ao Senhor, o Senhor responde para ele, fala assim, clama a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes, firmes, que você não sabe. Você quer a resposta do Senhor? Clame. Aqui está um exemplo na Bíblia, quando um homem de Deus, um servo de Deus, assim como eu e você, ele se coloca diante do Senhor, e ele responde agora, Senhor, responde. E ele insiste, responde, Senhor. Quantas vezes estamos nesta oração? Senhor, aguardo uma resposta da tua parte. Senhor, já reparei o altar. Já obedeci tudo que o Senhor me ordenou. E ainda estou no silêncio do Senhor. Aguarde. Nós temos que ter a ciência que nosso Deus, Ele é perfeito. Às vezes, as nossas decisões, as nossas escolhas,
Queremos tudo para já, ainda mais num momento como hoje. Na nossa geração, as coisas tudo rápida, tudo instantânea. Mas o profeta, ele ora e ele diz, Senhor, responde. Né? E ouve a resposta do Senhor. E o Senhor respondeu. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água que estava na valeta. Esta é a resposta do Senhor. Ele respondeu com fogo. Então, a resposta do Senhor foi confirmada que Ele é o Deus, o único Senhor, e que a presença divina nos deve levar a um pensamento reverente, a um santo temor. Quando estamos na presença desse Deus, irmãos, temos que nos levar ao nosso pensamento com toda a reverência e santo temor. Não tem como nós estarmos na presença de Deus de qualquer jeito, apresentando de qualquer forma, distantes dos pensamentos de Deus. Mas nosso coração deve estar queimando com a sua presença, quando nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. A resposta do Senhor trouxe temor a todo Israel, que se prostraram e diziam, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E somente o Senhor é Deus, poderoso para salvar, aquele que nos amou com amor eterno. Por isso nós temos que reconhecer que Ele é o único Senhor nesta manhã. Por isso, para concluir essa palavra, restaure nesta manhã o altar do Senhor. Quem sabe ele está em ruínas. Se coloque agora na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu quero restaurar, reparar o teu altar. Restaura o meu culto, Senhor. Que o meu culto, quando eu presto a Ti, em comunidade, seja um culto onde o meu coração, onde a minha mente, o meu pensamento, onde a minha vida seja marcada com um santo temor. Que não seja mais um culto, mais uma rotina dominical, não. Mas que seja mais um momento especial, onde Deus nos dá a oportunidade, como confirmação que Ele está conosco. Coisa boa é você saber que o Senhor está com você, está seguro. Não é assim? Então, precisamos olhar para isso. Coloque como servo de Deus, serva de Deus desta manhã, com o coração reverente. Se quebrante na presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele responde. Se você veio nesta manhã buscando uma resposta de Deus, Senhor, eu quero nesta manhã ouvir uma resposta da tua parte. Eu tenho orado, incessantemente, orado por uma causa, às vezes humanamente impossível. Alguém já disse para você, é impossível. Não tem mais recursos humanos, médicos, de algum técnico, de algum profissional da área, não tem mais jeito. Quantas pessoas ouviram isso? Até Jairo ouviu isso. Mas a resposta do Senhor foi para ele, crê somente. O profeta Elias, quando ele se coloca diante de Deus, ele diz, Senhor, eu fiz tudo isso conforme a tua palavra, porque eu creio em ti. Tudo isso que eu fiz foi no teu nome. Quando você colocar toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua dificuldade, dizer, Senhor, eu coloco diante de ti, e é no teu nome que eu clamo, fique seguro que a resposta de Deus virá. E a resposta de Deus vem para você nesta manhã, para acalmar seu coração, para enxugar as suas lágrimas, para restaurar o seu culto, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, para que as pessoas que estão à sua volta reconheçam que Cristo é o Senhor poderoso para salvar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Se essa palavra falou ao seu coração neste momento, você que também participa em algum lugar, em algum momento, pelas redes sociais, guarde também essa palavra no seu coração neste momento. E se você puder, feche seus olhos, clame ao Senhor nesse momento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Oremos nesta manhã. Pai querido, Deus de amor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, ministrada nos nossos corações. Que possamos ter esse zelo profundo e buscar ansiosamente pela Tua presença, Senhor. O que temos nós aqui se não for o Senhor? O Senhor é mais precioso do que qualquer bem material. O Senhor é muito mais precioso do que qualquer outra criatura, porque o Senhor é o nosso Criador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, por nos dirigir, nos guiar conforme a Tua palavra. Que possamos neste momento, Senhor, colocar nosso culto diante do Senhor. Restaura nesse momento o altar do Senhor que está em ruínas. Restaure esse coração, Senhor, para que ande em obediência e em santidade, conforme a Tua palavra. Que nós possamos assumir a posição de servo e reconhecer que o Senhor é quem guia, quem dirige, e que o Senhor deve ser honrado e servido. Somente o Senhor deve ser conhecido e louvado, porque somente o Senhor é digno. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Confirma a petição, a oração, o clamor da Tua igreja nesse momento. E traga, Senhor, a resposta da Tua parte. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Com uma oração silenciosa, nós estaremos concluindo, terminando este culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.